Naquela noite o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas, o livro dos registros do seu reino, os quais se leram diante dele. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Ateres, os dois oficiais do rei, guardas da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. Quem está acompanhando aí, diga amém. Amém. Perguntou o rei: que honra e que reconhecimento se deu por isso a Mardoqueu? E os moços do rei, seus servos, lhe responderam: coisa nenhuma se lhe fez. E disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Então os servos do rei lhe responderam: Amã está no pátio. E o rei ordenou que ele entrasse. Quando Amã entrou, perguntou-lhe o rei: o que se fará o homem a quem o rei se agrada em honrar? Ora, Amã disse consigo mesmo, pensando: a quem se agradaria o rei a honrar mais do que a mim? Pelo que então Amã respondeu ao rei dizendo: ao homem a quem o rei se agrada honrar, sejam trazidos os trajes reais que o rei tenha usado e o cavalo em que o rei costuma andar, e ponha-se-lhe na cabeça uma coroa real, e então entreguem-se os trajes reais e o cavalo às mãos de um dos mais nobres príncipes do rei, e vistam deles aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no o cavalo pelas ruas da cidade e proclamem diante dele, dizendo: é assim que se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Ordenou então o rei a Amã: apressa-te, toma os trajes e o cavalo como disseste, e faz assim com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma do que tu disses omita. Amã então tomou os trajes e o cavalo, vestiu a Mardoqueu, levou o cavalo pelas ruas da cidade e apregoava diante dele, dizendo: é assim que se faz a quem o rei se agrada em honrar. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei, mas Amã se retirou, correndo para casa com a cabeça coberta de vergonha. Diga amém por essa palavra. Esse texto é muito conhecido, até quem não é muito assíduo, não tem muita intimidade com o texto sagrado, já deve ter ouvido falar dessa história alguma vez. Mas só para a gente contextualizar e todo mundo caminhar juntinho, na mesma página daquilo que Deus nos confiou como verdade, como resposta profética para a nossa vida nessa noite, eu vou te contextualizar bem rápido, porque às vezes no texto bíblico ali, a gente fica tão perdido na conjugação verbal que acha difícil de entender. Mas o que está acontecendo aqui? Esté é uma hebreia que foi criada pelo seu tio e que aprouve a Deus colocá-la dentro do palácio, e ela se tornou rainha do maior império existente naqueles dias, o Império Medo-Persa. Se tornou a esposa do rei Assuero. E houve então nesses dias que esse Amã, que é um príncipe, um grão-vice muito importante, vamos dizer assim, dentro do governo, dentro do palácio, dentro do Império Medo-Persa, se aborrecia demais dos judeus e deliberou, a fim de incitar um rei, que provocasse um decreto contra o povo hebreu para exterminá-lo definitivamente, sem que eles tivessem nem mesmo possibilidade de reação, nem de defesa. Esté meio que estava na sua bolha do palácio, e seu tio então, que era um homem extremamente antenado em tudo que estava acontecendo, um homem simples, um homem humilde, mas um homem muito politizado, um homem muito inteligente. Camila, como é que a gente sabe disso? Porque no capítulo 6, onde a gente acabou de ler, o texto fala que Mardoqueu, ele era um cabra tão bem informado, que ele ficou sabendo de uma conspiração de assassinato que estava rolando dentro do palácio. Agora eu te pergunto, ele tinha trânsito contínuo dentro do palácio? Não, você vai ver sempre ele por ali, da porta para fora. Tanto é que quando ele fala com Esté, ele não consegue ter uma audiência oficial com ela. Ele faz a notícia chegar, a informação chegar lá. O contato dele realmente é com a sua conduta e com um testemunho ilibado diante de Deus. Isso dava a ele acesso a coisas muito importantes naquele dia. Resumindo a história, então o seu tio vai fazer saber o que está acontecendo a ela, esperando dela uma reação, dizendo: ó Esté, será que não foi para um tempo como esse que o Senhor permitiu que você estivesse exatamente na posição que você está? O que ele estava querendo dizer para ela? Não se esqueça que sua vida carrega um propósito. Será que não foi para isso que Deus te colocou aí dentro? Faça alguma coisa, é o que ele está querendo dizer. E todavia
ele mantenha a sua fé diante de Deus, deixando muito claro o seguinte: olha, se você decidir não fazer nada, fique tranquila, porque de outra parte certamente alguma coisa vai acontecer. Então há uma fé inabalável na vida desse homem. Esse homem então começa a reagir em tom de humilhação e de súplica. Pano de saco, terra sobre a cabeça. E desde então agora ele vai para a porta do palácio. E na escadaria que dá para a subida de entrada, ali ele fica em posição de rendição, de humilhação. Amã, qual é o nome do homem que eu falei agora? Que já odiava esse povo, o povo judeu, vai nutrir um ódio ainda maior por causa do judeu Mardoqueu, ou Mordecai, que é o tio da Esté que eu falei agora. E aí ele, vendo aquele homem ali, em pano de saco, terra na cabeça, sinal de súplica, esperando socorro, recorrendo ao próprio Senhor, compreendendo que algo acontecerá. O texto vai dizer que todas as vezes que Amã passa por ali, Mardoqueu está ali. E a presença de Mardoqueu inquieta a vida de Amã. A presença de Mardoqueu enoja a vida de Amã. A presença de Mardoqueu deixa ele ansioso, entristecido. Irmão, que presença é essa? Como pode uma presença causar tamanha inquietação sem que palavra alguma seja dita? Como pode uma presença causar tamanho incômodo sem que palavra nenhuma seja dita? Que presença é essa? É a presença que recheia todo o livro de Esté, aonde você não vê o nome de Deus sendo mencionado em momento nenhum, mas estando presente o tempo todo, em cada testemunho, na vida de cada um dos personagens que não o esqueceram, apesar da circunstância em que estavam vivendo. Mardoqueu está ali. E ocorre então que todas as vezes que agora Amã vai passar para entrar no palácio, tem que passar por ele. Quando passa por ele, o texto vai dizer, 2 capítulos anteriores, que Mardoqueu não o reverencia. E o que era essa reverência? Era um inclinar de cabeça, era uma maneira de dizer: eu reconheço a tua autoridade. Afinal, Amã era um grão-vice, era um príncipe muito importante dentro daquele governo. Então era protocolo. Completa aí para mim, por favor. Bora, abre a boca. Era protocolo, era uma burocracia real. A partir do momento que um grão-vice, que um príncipe na qualidade de Amã passasse por você, você deveria reverenciá-lo. Porém, Amã personifica em todo o livro de Esté o próprio mal. Ouça isso. Amã não é apenas um personagem ou uma pessoa, mas ele personifica a malignidade. O que isso significa, Camila? Significa que ele é casa vazia. E o que significa uma pessoa personificar a malignidade, a maldade? O que significa uma pessoa ser casa vazia? É aquela pessoa da qual Satanás entra e usa a personalidade dela para manifestar seus desejos, usa a mente dela para executar as suas estratégias. O que é uma casa vazia no mundo espiritual? É alguém vulnerável às ações de Satanás. É alguém que não está apenas sob influência longínqua, mas sobre influência direta. E como que isso acontece? A partir do momento que você vai dando permissão para o mal entrar. Vou te dar um exemplo. Na celebração da última ceia, quando Jesus ceia e faz a Páscoa com seus discípulos, o texto vai dizer que ele denuncia, dando a Judas a oportunidade de uma confissão naquele momento. Judas, aquele que já estava para o trair. E o texto diz que quando eles se assentam ao redor da mesa, Satanás havia sugerido para que Judas traísse Jesus. Era apenas uma sugestão. Mas quando Judas é denunciado na mesa da ceia, e o Senhor diz: aquele que mete a mão no prato comigo é aquele que há de me trair, nessa hora ele não confessa a sugestão e nem a ideia que estava no seu coração. Ele se levanta e aí Jesus vai dizer para ele: o que tendes a fazer? Faz-o depressa. Como quem diz assim: já que você não se arrepende, já que você não volta atrás, executa logo o mal que você planejou. E aí quando o texto diz que Jesus fala para ele: o que tendes a fazer, faz-o logo, o texto diz que logo que ele se levanta, e aí o texto vai dizer assim: tendo ele se levantado, Satanás entrou nele. Olha isso. Antes de assentar-se à mesa, ele estava sob influência, sob sugestão. O que é isso? Influência de fora para dentro. Mas depois que não houve confissão, depois que não houve arrependimento, a legalidade, a porta de seu coração já estava aberta. Então vou repetir. O texto diz que quando ele se levanta, aí ali Satanás não sugestiona mais, Satanás não influencia mais. O texto diz que Satanás entra nele. Entra nele. Quem está entendendo aí, diga amém.
Volta para a mãe e você vai entender o que é a personificação do mal. A personificação do mal é a pessoa que não só cede às influências, às sugestões malignas, de sentimentos como inveja, lascívia, e tantas outras coisas ruins e nefastas. Só que depois de tanto tempo de legalidade, Satanás não precisa mais usar o poder de influenciar, porque a casa está aberta para ele. É isso que eu quero que você entenda. Entrar. Então Amã, de acordo com o relato do livro de Esté, ele é a personificação da maldade, ele é como a serpente do Éden. Ele é alguém cujas virtudes e as características se tornaram úteis para a execução do mal. Eu preciso falar isso aqui antes de continuar com o texto para a gente vigiar, gente. A serpente, ela também foi criada por Deus. Quem está comigo, diga amém. Quem está prestando atenção, diga amém. Havia aquele órgão pesadão, Potterhouse, pesadão. A serpente, quando estava lá no Éden, ela também foi criada por Deus, sim ou não? E o texto diz que ela era a mais sagaz dentre todas as animarias do campo, a mais perspicaz, tanto é que tinha sentido. Mas a serpente, a mais perspicaz, a mais sagaz dentre todas as animarias do campo, essa tinha a qualidade perfeita para a realização da malignidade. Então veja, você concordou comigo? A qualidade da serpente nos trouxe hoje aqui, e uma das primeiras coisas que ele está dizendo para nós é que posição e injustiça do injusto. Mas que a injustiça do injusto, ela é medida pela justiça do justo. Camila, eu não entendi nada. O justo não mede a injustiça dele pela régua do que ele cometeu. Quando um justo está perto de um injusto, ele não fica à vontade. Por que ele não fica? Porque se o justo não pratica a injustiça, ele não precisa condenar a injustiça do injusto. Sua ação e sua vida denuncia que a vida do outro está errada sem ele precisar abrir a boca. É tipo Caim e Abel. Quem está me ouvindo, diga amém. Quando Caim percebeu que a sua oferta não foi recebida por Deus como a do seu irmão Abel, o que Deus disse para ele? Ora, Caim, se você trouxeando as casas vazias, sem dizerem palavra nenhuma. Amã se incomoda com Mardoqueu pelo mesmo motivo que alguém que não consegue se libertar se incomoda com quem foi liberto. Eles não dão dízimo, mas falam mal de quem dizima. Eles não ofertam, mas falam mal de quem... Todas as vezes que Amã vai subir essa escadaria, ele vê ali Mardoqueu e ele fica furioso. Porque Amã só curtir um coraçãozinho é simples, mas isso tem um significado muito grande. O que é que você está curtindo? É só um botãozinho, seguir. Seguir, rapaz, não dura nem um segundo, é só seguir. Mas o que isso significa? Quem você está seguindo, o que você está curtindo? É só um aviãozinho, rapaz, só um exemplo. É só um aviãozinho, você pega o aviãozinho e compartilha para o direct de alguém. Não dura nem 5 segundos, mas a pergunta é: o que você curte? O que te atrai? Aonde está a manifestação do teu desejo? Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Deus está dizendo: os homens não vêm, mas com grande significado. A quem você tem reverenciado? A quem você tem reverenciado? Gestos simples, mas com grande... Aumenta o tamanho da estrutura que traz a mensagem da destruição. Vamos fazer uma forca grande, uma forca alta, para ele ver que essa forca é para ele. E tudo isso é para quê? Para tentar tirar ele daquele lugar, que é o lugar onde Amã... até o local da ameaça. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Resista. Quando as pessoas começam a ofender o seu pessoal, é porque Ele quer que você desça. Quando as pessoas começam a difamar e atacar você e sua família, é porque Ele quer que você desça. Quando elas entram em minúcias, ou eles entram em coisas nefastas, é porque Ele viu que você já subiu alto demais e aonde você está Ele não consegue te arrancar. Então Ele vai fazer de tudo para que você... Só que Deus te trouxe hoje aqui para dizer: não saia do teu lugar, não desça, fica aí. Mardoqueu não vai se embaraçar com essa forca. E ele tinha influência? Tinha, mas ele não se embaraça com ela. Porque se ele perde o tempo tentando livrar ele, não adiantava nada. No dia 14 de Nissan, ou seja, naquele dia ele livrava todo mundo, mas no outro dia perdia todo mundo. Então o que ele faz? Ele controla toda e qualquer ansiedade que porventura tivesse nele. Ele está concentrando a força dele no que ele pode mudar. Então ele fica. Olha para cá. Uma das maiores estratégias do teu adversário para te tirar do lugar do cumprimento das tuas promessas, dos livramentos que Deus quer te dar, dos milagres que Deus quer te fornecer, não é aparecer de chifre e cauda para você, não. Ele vai fazer de tudo para te distrair, para que você se ausente desse lugar.
Mardoqueu não se ausenta desse lugar, ele fica ali. E então, Amã constrói a forca, mas vai pedir autorização. Por que ele vai pedir autorização? Porque a forca é um projeto de Amã contra Mardoqueu. Só que ele só pode enforcar um homem do reino se o rei autorizar. Então o que ele faz? Constrói a forca, vará a noite e a madrugada, para que antes do sol raiar, ele entre no pátio do palácio do rei. A burocracia real funcionava da seguinte maneira: se o rei manda me chamar, eu tenho obrigação de entrar calado, porque se o rei me mandou chamar, é sinal que ele quer falar. E se ele quer falar, eu sou obrigado a... Só que se eu anuncio a minha chegada e peço para alguém da guarda dizer, fala para o rei que fulano está aqui e quer falar com ele. Aí o rei me deixa entrar e falar qual é a minha petição. Então é assim que funciona. Se eu anuncio a minha chegada, ao entrar eu posso falar. Mas se o rei manda me chamar, eu sou obrigado a entrar? Porque quem quer falar é o... É assim que funciona. Então o que Amã pensou? Eu vou madrugar no pátio do palácio, para na primeira audiência do dia, eu botar o meu nome na lista e o oficial dizer para o rei que eu estou lá para me apresentar. Logo eu vou poder entrar para... E ao falar eu vou pedir a cabeça de Mardoqueu. Porque ele fez o projeto, ele fez a forca, mas só pode enforcar se o rei autorizar. Então tudo que ele está fazendo contra Mardoqueu é um projeto. E é isso que você e eu precisamos entender. Por que não podemos sair da posição que Deus nos colocou? Porque por mais assustador que pareça o maquinar do nosso adversário contra a nossa vida, Deus nos trouxe nessa noite, quem tem ouvidos ouça, para dizer, não passa de um projeto. E todo projeto para ser decreto precisa de uma autorização. Já percebeu por que Satanás te ameaça tanto? Por que ele trabalha com tanta ameaça? Por que ele não matou logo você? Por que ele não destruiu logo o teu casamento? Por que ele não acabou logo com essa empresa? Por que ele não acaba logo com a tua vida? São tantas ameaças, é vulto durante a noite, é coisa instalando dentro de casa, é arrepio na espinha, é síndrome do pânico, é luta contra a depressão, tantas coisas que ora são físicas, ora são psicomáticas, mas a maioria delas são espirituais. Ora, se ele ameaça o tempo todo, se há tanta perturbação o tempo todo, por que ao invés de ameaçar, ele não mata logo? Por que ele não te matou numa madrugada dessa, no infarto? Por que ele não te matou naquele dia da batalha espiritual, que você não sabia se era batalha espiritual ou se era paralisia do sono, ou aquele dia que você sonhou que ele estava querendo te destruir e você queria clamar o sangue de Jesus, mas não conseguiu e ficou sufocada, não repreendeu, mas o dia clareou e você levantou e está vivo hoje aqui para contar a história. Se o inferno é real, se o diabo é real, por que todas as vezes que ele intenta contra a tua vida, ele não ceifa a tua vida? Ora, porque assim como o rei Assuero, o guarda de Israel não dorme. O texto diz, e naquela noite o rei não pôde dormir. E naquela noite o rei não pôde dormir. O rei Assuero não pôde dormir naquela noite, mas o nosso rei não dorme em noite nenhuma, porque João disse, eu vi, e os seus olhos eram como chama de fogo. Sabe o que a Bíblia diz no grego? Ela faz alusão a um Deus que não tem pálpebras. Aí você entende por que Davi diz, eis que não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua alma, Ele guardará a tua entrada, Ele guardará a tua saída, desde agora e para sempre. Camila, eu não estou entendendo, vai entender. Para de deixar o diabo te paralisar no medo de uma ameaça. Se ele pudesse fazer, ele não ameaçava. Então reaja, reaja. Não saia da posição.